Fala moçadinha, tudo bem? Espero que todos estejam saudáveis e tranquilos aí. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ângulos notáveis. Anteriormente nós vimos a possibilidade que o homem enxergou de construir uma tabela trigonométrica com seno, cosseno e tangente de todos os ângulos inteiros possíveis de um triângulo. Agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com 3 ângulos notáveis, porque eles aparecem muito para trigonometria e que você vai precisar gravar esses valores. Difícil? Complicado? Não. Aguarda até o final que você vai ver como é fácil guardar tudo isso. Vamos junto aí, galera! Bom, pessoal, continuamos ainda com trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Acompanha comigo aí na tela todas as construções. Nós vamos precisar trabalhar um pouquinho com geometria para que vocês entendam toda a construção e não saia simplesmente usando esses valores sem saber de onde tudo isso surgiu. Eu gosto muito de mostrar isso para os meus alunos, então acompanha aí comigo. Ó. Se inscreva no canal, aproveita aí se você não se inscreveu ainda, ative as notificações para acompanhar nossos vídeos. Vamos lá então, moçada. Ó. Olho na tela, tem um quadrado ABCD, onde nesse quadrado eu vou passar uma diagonal. Essa diagonal cria para mim, faz surgir no quadrado para mim 2 triângulos retângulos. Você sabe que todos os vértices do quadrado possuem ângulos retos. Legal! Eu tenho 2 ângulos de 45 graus, porque a diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio, ele é bissetriz aí desse ângulo, tá? Legal, 2 ângulos de 45, ângulo de 90. Vou chamar a diagonal de D e vou chamar os lados de L, para a gente construir algumas relações interessantes. Vamos lá então, ó. Aplicando Pitágoras, eu tenho que a diagonal ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí pra gente, tudo tranquilo. Soma L ao quadrado com L ao quadrado, eu tenho D quadrado igual a 2L ao quadrado. Vamos tirar a raiz dos dois lados para resolver isso, para encontrar o valor da diagonal. Portanto, eu vou ficar com D igual a L raiz de 2. O L paga e sai da raiz, o 2 fica preso. Até aí, tudo bem pra gente. Agora, olha lá, vou aplicar o seno de 45 para analisar o que está acontecendo aí. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto do 45 é L, a hipotenusa é D. L sobre D. Substituindo o valor que nós calculamos para D, para a diagonal, eu fico com L sobre L raiz de 2. Corta L com L, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Eu tenho que racionalizar, não posso deixar o radical embaixo. Então, seno de 45 vai ficar raiz de 2 sobre 2. Primeiro valor que eu vou registrar. Esse valor, ele é mais interessante se a gente trabalhar, os valores que nós vamos encontrar aqui nessa aula de hoje, com os ângulos notáveis, porque toda vez que eu estou lidando com raízes, eu tenho um valor exato. Se você analisar aquela tabela do seu livro, que você encontra aí em qualquer lugar na internet, você vai perceber que nessa tabela trigonométrica os valores são aproximados. Aqui eu tenho os valores exatos, reais, do seno de 45, tá? Representado aí através da raiz de 2 sobre 2. Legal, excelente. Vamos aplicar cosseno. Cosseno de 45, eu sei lá do primeiro vídeo que nós trabalhamos, vou deixar um card aqui para quem não assistiu, que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Lembra? 2 ângulos que são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá, então eu posso concluir que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 também. Tá ok? E o que acontece com a tangente? Tangente de 45 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L. Divide um pelo outro, eu tenho que a tangente de 45 é igual a 1. Nós podemos registrar todos esses valores para que a gente possa, lá no final, construir uma tabela. Legal, até aí tudo bem. 45 graus, fechou para a gente. Vamos para uma próxima situação agora. Vou trabalhar com o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem uma altura, e aí eu tenho 2 ângulos, que eu sei que esse ângulo da base vale 60 graus, e como essa altura no triângulo equilátero, se você não lembra dessas aulas ainda de pontos notáveis, vou deixar também um cardzinho aí para você acompanhar, para você revisar isso tudo. Tem uma aula bem legal no canal sobre isso para você revisar. Bom,
aquele ângulo lá em cima também vale 60, mas como essa altura também é bissetriz, ele divide o ângulo de 60 graus ao meio, então eu acabo ficando com o triângulo da direita aí com um ângulo de 30 graus lá no topo do meu triângulo. Legal, apareceu o triângulo retângulo, ângulo de 90, um ângulo de 60 e de 30. Vou chamar aí a hipotenusa desse triângulo da direita de L, a altura aí, né, o cateto oposto ao ângulo de 60, ou adjacente ao ângulo de 30, de H, e a base vai ser a metade do lado, porque a minha altura, além de ser bissetriz, é mediana, e a mediana passa pelo ponto médio do lado. Ponto médio divide o lado L em 2, portanto, medida L sobre 2 para o cateto adjacente de 60 aí. Legal! Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa L ao quadrado vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado, né, um cateto, e o segundo cateto H ao quadrado. Já vou elevar isso ao quadrado e passar para o lado esquerdo. L sobre 2 ao quadrado, fica L ao quadrado sobre 4, passou para o lado esquerdo, está aí a equação montadinha para você. Eu posso enxergar esse L ao quadrado, 1L ao quadrado, como 4 sobre 4 L ao quadrado, para poder fazer a subtração de frações que têm o mesmo denominador. 4 menos 1, eu vou chegar em H ao quadrado, igual a 3L ao quadrado sobre 4. Já troquei todo mundo de lado. Está acompanhando? Tudo bem? Vamos lá, então eu vou tirar a raiz dos dois lados agora. Raiz de H quadrado é H. Agora o L paga e sai da raiz, o 3 fica preso. A raiz de 4 é 2, então eu chego que a altura do meu triângulo equilátero é representado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Uma fórmula muito utilizada na geometria aí. Excelente. Vamos aplicar então o seno de 30 nesse triângulo da direita para a gente. Agora que nós sabemos que a nossa altura está em função do lado. L raiz de 3 sobre 2. O seno de 30, cateto oposto, L sobre 2. Sobre a hipotenusa L. Eu mantenho a razão de cima, a fração de cima, e inverto o denominador. Fica 1 sobre L. Legal, corta L sobre L, e aí o meu seno de 30 fica igual a 1 sobre 2. Então o seno de 30 vai ser meio daqui para frente para a gente. Nós vamos registrar tudo isso. Aplica agora lá o cosseno de 60. Eu sei que 30 e 60 são ângulos complementares, então o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Logo, o cosseno de 60 também vale 1 sobre 2. Excelente! Vou aplicar o cosseno de 30 agora no triângulo novamente. Quem é o cosseno de 30? Cateto adjacente H sobre a hipotenusa L. Mas nós já sabemos que H é L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Eu vou conservar o numerador, L raiz de 3 sobre 2, e inverter a fração de baixo, 1 sobre L. Elimina, corta L com L, sobra cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. E eu já sei também que o seno de 60, por eles serem ângulos complementares, é igual ao cosseno de 30. Logo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Percebeu então que o seno de um é igual ao cosseno do outro? Está ficando claro isso para você, né? Pelo fato de que 30 e 60 são ângulos complementares. Tangente agora, galera. Tangente de 30 é o cateto oposto, L sobre 2, sobre o adjacente, H. L sobre 2 mantém. E aí, a nossa altura, que é L raiz de 3 sobre 2, eu vou inverter. Vou ficar com 2 sobre L raiz de 3. Corta L com L, simplifica 2 com 2, nós vamos ficar com 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, raiz de 3 sobre 3 é a nossa tangente de 30 graus. Tangente de 60. Nós vimos também no primeiro vídeo que a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do ângulo que é o seu complementar, que é o seu complemento. Então a tangente de 60 é 1 sobre tangente de 30. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, inverte isso. Eu fico com 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu simplifico já 3 com raiz de 3 e raiz de 3, porque esse produto vai me dar a raiz de 9, que é 3. Simplificou, a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Tá certo, galera? Bom, vamos construir a nossa tabela então, ó. Nós sabemos, então, que agora eu posso ter a seguinte tabela aí, ó. Nessa tabela, então, eu tenho os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Olha lá, o seno de 30, meio.
O cosseno de 60 também é meio, esses ângulos são complementares. Olha o seno de 45 e o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, tem o mesmo valor que o seno de 60 graus. E as tangentes, né, de 30, 45 e 60, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo isso. Essa tabela é de fundamental importância para tudo que nós vamos fazer daqui para frente em trigonometria. O exercício que for cobrar de você, seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60 graus, não vai te fornecer esses valores. Você vai precisar conhecer tudo isso e tirar isso da tua cabeça, tá certo? Moçada, até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!